Bem-vindos a mais um Fecha a Conta! Olha que coisa maravilhosa, estamos aqui novamente tomando água, porque a vontade dele era tomar cerveja. É óbvio. Só que tá muito cedo ainda, mas é costume, né? Sabe como é que é? A gente dá água pra ele fica, né, nessa... Depois das 11 não é mais alcoolismo. Estamos aqui novamente para falar para vocês sobre um assunto importantíssimo. Estamos em época de quê? De imposto de renda. E a gente trouxe um especialista aqui para falar sobre imposto de renda para investidores. Tu que quer conhecer um pouco mais sobre essa área, fica com a gente até o final, que vai ter dicas se tu quer dar aula sobre investidor, se tu quer ser um investidor, vamos falar sobre tudo aqui. Tô aqui com meu amigo Anderson, que trouxe um monte de novidade para nós, um monte de kit, de brindes, não sei o que ele sempre quer dar para vocês. E me obrigou a trazer também para vocês dessa vez, que ele fica todo episódio, ele diz que eu sou pão duro, que eu sou mão de vaca. Tá, é verdade. Mas dessa vez a gente resolveu esse problema, né? E a Isa, representando o Portal Contábeis aqui, e todos vocês que estão aí no fórum, mandando perguntas, sugestões e tudo mais. E aí, Isa, conta pra nós qual é a expectativa aí do episódio, o que o pessoal tá falando nas redes. Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma temporada, estamos aqui na segunda temporada do Fecha a Conta. Obrigada a vocês que participaram. Continuem se inscrevendo, mandem suas perguntas aqui nos comentários. Pede brinde pro Lucas, pede pro Anderson. Fala pra colocar a mão no bolso, gente, mão na consciência, agradar vocês. Eu tô cheia de notícia pra vocês hoje, vários recados. O primeiro é, temos sorteio, conseguimos. Conta pra gente, Anderson, o que você vai dar pra galera? Vamos lá então. Então sejam todos muito bem-vindos. Anderson aqui do Café Tributário. Forcei o cara a trazer alguma coisa pra vocês, né? Porque já tava ficando feio, né? Só o Anderson Portal Contábil, só o Anderson Portal Contábil. Hoje ele vai representar, hein? Mas nós continuamos com o nosso sorteio do livro Contabilidade 20x20. Vamos também sortear uma licença do Café Tributário Premium para você com validade de 1 ano. Então, isso é algo muito legal para você se preparar aí no mundo da recuperação tributária. E também vamos sortear aí uma camiseta, #Bora Recuperar. Foi um grande sucesso na nossa imersão. Vamos sortear aqui para vocês também. Você tem alguma coisa aí pra galera, né? Coisas, eu tenho as coisas mais concorridas do mercado contábil, inclusive, então aqui. Não é qualquer coisa. Porque É o muito chique. tanto de dinheiro que você já ganhou com essas tranqueiras, você deveria dar alguma coisinha, Ganho né? nada, rapaz, eu faço tudo a preço de custo pras pessoas. As pessoas Ai, têm- bonzinho, elas só né? pagam frete, e aí ficam bravos comigo, porque eu corri cobra caro, que culpa que eu tenho? É só o frete. Você mora longe, né? Por isso. Novidades. É? O frete do triplo, é? Frete do triplo aqui, ó. Tem o pessoal de Maranhão, que já veio de lá, vai levar uns, entendeu? E aí já aproveita e não paga frete. Eu vou fazer uma loja, tu não quer fazer essa loja lá? Tu faz lá uma filial, Com e aí certeza. manda pra todo o Nordeste, aí estamos resolvidos. Sem distribuição. É o centro de distribuição. Olha aqui, ó. O caderno Contador Revoltado para tentar organizar o impossível. Só é urgente porque alguém estava sentado em cima. Não desanime. Sempre tem alguém mais ferrado que você. E nós temos também aqui todos os dados pessoais, planejamento, todo colorido, caderno maravilhoso. A super camisa nova, lançamento também, só aqui para que o cliente não me encontre, que é a camiseta do Contador no Espaço. Vou botar aqui do lado. E eu vou falar pra vocês que eu Com já HP ganhei e uma notebook. camiseta dessa hoje. Ganhou nada, ele eu tô tava com a cobrando consciência dele. pesada. Ele tá com a E o consciência Pix. pesada hoje, comigo e com a Isa, então ele já veio agradando logo cedo, né? A garrafa coletor de lágrimas. Pode ser tua ou dos teus clientes. Tanto faz as lágrimas que tu vai botar dentro, tá? Mas fica à vontade. E o copo, um dos copos mais vendidos da loja, que é Eu Sou Todos os Setores. Aí tem aqui todas as frases temáticas, apurando folha, mandando imposto, lançando contabilidade, tirando negativa. Eu faço tudo. Mas nós vamos sortear tudo isso aqui pra vocês. A Isa vai dar jeito de sortear. E vocês podem escolher o modelo do copo e o modelo da camiseta lá na loja. Quem não for sorteado, porque eu sou desse, né, cara? Eu odeio participar do sorteio, quando eu não ganho, eu vou lá e compro. Pois Entendeu? é. Aí, olha lá os Fica a produtos dica. no universocontador.com.br. Tem tudo isso aqui e muito mais. Bora pro programa? Deixa eu dar alguns recados ainda, gente. A gente gosta de recado. O Portal Contábeis também vai ajudar no sorteio. Blusinha do Fecha Conta, igual eles estão usando. E a caneca do Fecha Conta pra você tomar algo melhor que água, por favor, gente, né? Já basta a gente aqui. A gente tem essa em casa, ele pode tomar outras coisas. Pois é. Mais pois é. legal, né, gente? Aqui a gente faz charme. É. E queria agradecer nosso time de patrocinadores. É só conferir na tela quem ajudou a fechar essa conta. Então vamos lá, começando o programa. Cícero Ítano, é assim que se pronuncia teu nome, Cícero? Direto do Maranhão?
Positivo. Que Positivo. alegria, que Coisa- alegria. É um prazer receber aqui em São Paulo. A gente sabe que é um pouco diferente. Aqui não tem umas praias bonitas igual tem lá, né? Mas tudo Mas bem. o povo é legal eu, aqui. Eu, o eu povo é percebi legal. isso, né? assim, Percebeu isso, não são tinha muito- praia. É, paciência, cara. Tem o Não, Tietê, você não conheceu o Tietê, não? Hã? O Rio ele Tietê, é um não ponto conheceu? turístico, né? É um ponto turístico. É. ali, é um ponto turístico. Então, quando a gente vem no avião, né, logicamente, olhando assim, realmente eu não percebi essas praias bonitas que tem, não. Você tava dormindo, não é possível. É. Pois é. Mas tu sabe que tem praia bonita aqui em São Paulo? Como é Tem que é o nome? muita, tem que, muita. que divulga Litoral Norte é, É. muito bonito em São Já Paulo. foi nessas aí, cara? Tu não tem Não, tempo não pra ir tenho pra praia, dinheiro, né? não tenho dinheiro. Nem tem Não tempo tem nem dinheiro. Que não tem tempo, que eu tive lá no Ceará, que ficou 2 meses lá. Não foi Ceará lá que foi? Então, mas lá também não tinha praia não, onde eu fui. Vixe. Mas vocês Tá estão bom. ruins de férias, hein? Pelo amor de Contador, Deus, minha gente, é tudo chorão, eles reclamam de preço das coisas, enfim. O Cícero que tá aqui é expert em declaração de imposto de renda, mas não é só na época do imposto de renda que tu trabalha, né, Cícero? Tá o ano inteiro resolvendo problema. A gente tem um ano inteiro aí livrando os investidores das garras do leão. Por que tu foi, primeira pergunta, assim, por que tu foi pra essa área de investidores? Tu viu alguma dor que tu tentou ajudar as pessoas e viu que isso era uma oportunidade? Como é que foi essa história? Cara, eu vou tentar resumir aqui de forma bem rápida, mas eu comecei a atuar nesse mercado porque um colega começou a investir na bolsa, aí ele chegou pra mim, cara, tu não é contador? Faz minha declaração aqui que eu operei na bolsa. O clássico, né, É, contador? Faz minha declaração de Faz imposto de aqui renda. minha declaração. Aí eu falei assim, E na rapaz, broderagem, não pode cobrar nada também, né? não, aí era pagando. Era Só pagando. que ele já tinha procurado outros profissionais, e é colega. Tinha procurado outros profissionais, só que nenhum sabia fazer essa parte de bolsa de valores. Aí ele foi e me procurou. Tu não é contador, faz a declaração aqui pra mim. Eu operei na bolsa, eu falei assim, eu também não sei fazer essa bagaça. Mas eu falei assim, tava no início do prazo, eu falei assim, mas deixa aqui que eu vou aprender. Pode deixar comigo que eu resolvo essa banca pra ti. Aí comecei a estudar, li instrução normativa até umas horas aí, até a instrução que não precisava. Sim. E aí entendi. Aí fiz a declaração dele. Na primeira declaração, fiz num papel. Peguei um caderno e fui apurando ali manualmente, né? Falei assim, pô, mas isso dá trabalho pra cacete, né? Mas, aí enfim, comecei. E quando tive essa oportunidade, aí foi que eu fui estudar o mercado. Aí eu percebi que, de fato, faltava mão de obra qualificada. Aí aquela luzinha do gênio brilhou na cabeça assim, opa, aqui é onde eu vou amarrar meu burro na sombra, né? Aí, E não deve ser um mercado tão fácil de você entrar, né? Porque não vejo assim as pessoas procurando isso, até por não saber que às vezes tem tanta essa necessidade. Né? Então, o mercado brasileiro ele é muito pequeno em relação ao investimento na Bolsa de Valores hoje, né? Era 1%, passou para 3% agora, se não me engano, nessa pandemia, porque as pessoas se interessaram mais, aquela questão dos juros baixos, aí né, aplicam nas empresas. Só que o que acontece? As pessoas vão investir sem saber da parte de tributação, de como declarar, depois que elas vão ver, passou anos já de que começou o investimento, aí daqui a pouco por uma intimação, por alguma situação, começa a procurar o contador já com um problema, né? As pessoas te procuram com problema já ou tem muito preventivo também? Como é que é? não, demais. Muitas pessoas, assim, é aquele famoso cara que caiu de paraquedas nos investimentos. Aí, muitas vezes, quer fazer ali operações de day trade, quer fazer um extra, aí fala assim, vou fazer um extra e fazer day trade. Aí ele perde o extra que ele tinha e ainda fica devendo ainda mais ainda. Mas, enfim, aí ele vai fazer alguma coisa que precisa do CPF dele regular, aí o CPF dele consta como pendente de regularização. Aí procura um profissional para saber qual é o motivo. Deixa eu te perguntar isso, que as pessoas têm curiosidade de saber. Se eu não estou regular, se eu não faço corretamente a minha declaração, enfim, tenho investimentos, quais são as consequências mais comuns que se pode ter com o CPF irregular? O primeiro ponto é ficar com o CPF pendente de regularização, que chama disso. Aí, com essa situação no CPF, o cara não consegue emitir passaporte, fazer financiamento, contrair empréstimo em instituição financeira. Aí, assim, tomar posse em concurso público. Eu sou concurseiro, eu fiz a operação em bolsa agora, mas passei num concurso, na hora de tomar posse, vai tirar a certidão lá, CPF pendente. Aí ele não consegue tomar posse, por causa de uma simples falta de entrega de declaração. E tem também a questão da falta de entregar a declaração, algumas consequências como bloqueio de conta bancária? Em alguns casos? Em alguns casos mais graves, pode ter. Pode acontecer. É esse ponto que eu queria até entrar com você. Assim, qualquer pessoa que investe em qualquer situação, sei lá, a pessoa física foi lá e fez um investimento no banco, ele já tem que ir para esse mundo de declaração de imposto de renda? Que tipo de investimento exatamente que o cara começa tem que ter essa preocupação? Obrigado.
Às vezes ele acerta umas estão muito perguntas. fofos já, gente. Eu pedi pra ele falar um pouco mais, que Senti eu tô até com a um voz... clima aqui agora, assim, viu? Ah, Você não sabe, é. Ele tava com Ai. saudade. Foi no Natal isso que aconteceu. Ah, vamos lá. Mas, respondendo a tua pergunta, André, é o seguinte: nem todos investimentos são obriga a pessoa a fazer a declaração de imposto de renda. Mas a Receita Federal, anualmente, ela publica uma instrução normativa que vai dizer ali as regrinhas de quem deve ou não deve fazer a declaração. E um dos incisos diz assim, olha, quem operou na Bolsa de Valores ou obteve ganho de capital na venda de algum bem. Aí um exemplo, o cara operou, não é o cara que tem R$1.000, 10 mil, 100 mil em patrimônio. É o cara que fez uma operação na Bolsa, pela lei, já é obrigatório fazer a declaração de imposto de renda. Aí é como disse, às vezes o cara cai de paraquedas, compra uma ação de R$1. Por causa daquele bendito R$1, por ele ter operado, ele tem que declarar. E eu acho que isso até é obscuro pra muita gente, né? Porque o cara, ele é abordado muitas vezes pelo banco, enfim, por um corretor, e fala, não, vamos investir aqui, ali e tal, mas talvez também ele não tenha essa contrapartida dessa... Bom, a partir do momento que você vai investir, qual é o próximo passo para você ficar legal com o fisco, para você não ter problema, né? Você tem esse problema de educar esses investidores? Sim, a gente... inclusive, a gente tem um Instagram, né? Que o nosso foco é justamente... Manda seu Instagram aí pra galera, pô. É @CiceroYton, viu, pessoal? Você que não segue, vai logo nessa bagaça. Eu falo muito bagaça, viu? Não sei se vocês perceberam, mas é um jargão, Imagina. né? Eu já só contei aqui 10 vezes só até agora. Eu falo muito bagaço. Quem vê as lives, os stories lá, vai saber que fala muito bagaço. É marca registrada do Contador Investidor. Mas @CiceroYton, segue lá. Aí é o seguinte, a gente iniciou esse processo de educação. Que é, como você bem citou, alguns investimentos... Opa, pera ainda. Alguns investimentos... Essa bagaça não tá atrapalhando. Essa bagaça aqui é foda. Alguns investimentos não obrigam a fazer a declaração. Renda fixa, o cara pode investir em renda fixa. Se ele tiver patrimônio abaixo de 300 mil, não precisa declarar. Se ele tiver acima de 300 mil, aí ele vai ter que informar todos os bens que ele tiver. Aí quando fala o manual de preenchimento da Receita, diz que se tiver saldo superior a R$140, tem que informar na bagaça da declaração. Esse é o primeiro ponto. Agora, renda variável. O que seria renda variável? Ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, opções, aqueles caras que fazem day trade, tudo isso, se operou, deve fazer a declaração de imposto de renda. Então, esse é o ponto. Muitas pessoas orientam as pessoas que devem investir, montar uma carteira para o futuro. Isso é fundamental. Educação financeira. Mas vem o presente agregado, aquela venda casada. Investiu na bolsa, ganhou de brinde a declaração de imposto de renda. Desmistificando um pouco, porque a maioria das pessoas acreditam que eu tive prejuízo, ou não vendi minhas ações, não tive lucro, não preciso declarar. Olha, eu vou dizer que é uma concepção meio que geral. Sim. Por conta disso. Então, essa questão de desmistificar um pouco isso é importante, assim. Ou seja, se eu coloquei dinheiro, eu tenho que ir lá, pelo menos registrar o meu custo, né? Explica assim para nós, Cícero, quem investiu, não vendeu, não fez nada. Até porque prejuízo e lucro é só quando eu realizo, né? Então, como é que é uma declaração de quem investiu e não vendeu nada? Como é que se declara isso em geral? Olha, eu costumo dizer que a declaração de imposto de renda para o investidor, ele tem 3 conjuntos de informações. Primeiro, a posição em custódia, que seria aqueles ativos que ele possui em 31/12, que é o retrato do patrimônio que o cara tem que colocar na declaração de imposto de renda. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo grupo de informações, Lucas, seria a questão dos lucros ou prejuízo das vendas. Então, se o cara não vendeu nada, esse segundo grupo ele não informa, mas ele vai ter que informar a posição que ele tem, que é os ativos que ele comprou, e os rendimentos que ele recebeu. Dividendos, JCP, as bonificações, esses proventos que as empresas distribuem para os seus acionistas, ok? Perfeito. E tem esta preocupação, assim, de ser obrigado a declarar por conta dos investimentos. Uma vez que eu sou obrigado, porque eu tive esse tipo de investimento, que é uma das obrigatoriedades, como tu falou, eu sou obrigado a declarar tudo que eu tenho? Sim. Se o cara vai fazer a declaração, faz logo essa bagaça completa. Coloca tudo que tem. Porque também tem isso. Vou fazer, eu fui lá e botei, então só o meu... Aí não boto nem o salário, não boto mais nada, entendeu? Eu vou lá e faço só o que eu investi. Não, e tem muita gente que fala assim, não, eu quero declarar, mas eu não quero informar minha renda, eu não quero informar isso. Assim, meu amigo, a renda que você tem que informar é da onde você está extraindo o recurso que aplicou nessa carteira de investimentos. Então, na contabilidade, é aquela regrinha do débito e crédito, né? Para cada débito tem um crédito correspondente aí. Super aula aí para vocês, viu? Cara, A gente tava conversando nos bastidores aqui, né? Antes da gente entrar aqui no programa.
E me chamou a atenção, né? Até o Lucas já até perguntou, você tá entrevistando o cara já, né? Me chamou a atenção pelo seguinte, eu nunca abordei um cliente meu para perguntar sobre isso, né? E eu tenho um escritório de contabilidade e tudo mais. E quando você falou, né, conheci o seu Instagram e tal, eu falei assim, cara, mas eu nunca abordei um cliente meu e eu sei que lá tem vários caras que fazem investimentos. Você vê isso como uma oportunidade para as contabilidades ou ele é um mundo à parte disso? Olha, não dá para conciliar isso dentro da contabilidade pela demanda, enfim. Eu nem sei se tem software para você... Qual que é a complexidade de fazer um cálculo desse, né? Então, se você puder explanar um pouquinho disso, dessa oportunidade de mercado... Olha, eu acho uma excelente oportunidade para um escritório de contabilidade. Primeiro, a declaração de imposto de renda eu vejo como uma porta de entrada para o cliente para você fazer essa prospecção. O cara, quando é investidor, né, vamos colocar assim, a grande maioria começa a investir, já começa a investir com uma mentalidade diferente. É aquele cara que logo mais à frente ele pode abrir uma empresa para fazer um ramo complementar ou tornar um ramo principal. Eu, particularmente, já tive diversos clientes que me abordaram para saber se cuidava dessa parte de empresa, mas o meu escritório é específico na parte de investidores. Você não tem escritório de contabilidade, né? Eu tenho um escritório de contabilidade, só que não atuamos como PJ, atuando cliente PJ. O nosso foco principal atuamos somente com investidores. Legal. Entendeu? É só isso. Okay? Então, assim, mas por experiência, muitos desses clientes que eu faço a declaração, eles queriam, você não quer cuidar da empresa, ou transferir do contador, eu quero abrir uma empresa, você faz esse processo. Então é uma porta de entrada muito grande. E um outro ponto, como você bem citou, o cara já tem um escritório de contabilidade, já tem uma carteira de clientes, ok? E esse cliente que o cara faz a contabilidade da pessoa jurídica, mais cedo ou mais tarde, ele pode iniciar uma carteira de investimentos. Me chama muito a atenção, porque assim, eu corro do imposto de renda. Eu não ofereço pra ninguém. Quando chega na assim, época... Não, o cara que ganha o que tu ganha, né? Não Óbvio que vai correr, né? Olha a aliança dele, gente. Óbvio, Vocês vai acham correr. que precisa? É nova. É nova, novíssima. Depois que vocês começaram a brincadeira, ela Alô, aumentou um Receita pouquinho. Federal, eu tenho o CPF aqui se quiser. E eu não... Cara, eu corro mesmo. Quando chega essa época, quando eu falo assim, quero fazer um imposto de renda, eu falo, não, procura um cara que vai fazer isso aí pra vocês, tal. Então isso... Eu não tenho isso dentro do escritório, mas eu acho que é uma porta de entrada, né? E acredito também que devido à complexidade da situação, eu acho que é algo até muito melhor remunerável do que os 80 conto que a galera cobra para fazer um imposto de renda, né? Bem mais remunerado. Porque, assim, envolve uma complexidade maior, vamos dizer assim. Tem os cálculos de preço médio, que é para saber a porção em custódia, lucro ou prejuízo do cara, lucro isento, lucro tributável, os rendimentos recebidos. Então, assim, é um pouco mais complexo que a declaração normal, né? Que as pessoas geralmente cobram esse valor. Então, nós não cobramos, tem nenhuma declaração, nós cobramos esse valor. Um pouco mais... Você poderia falar média de cobrança, se você se sentir confortável, claro? Não, com certeza, até porque os clientes aí não quer fazer declaração, já chama lá que nós faz essa bagaça. Já viu o jabá, né, gente? Já rolou. Fala o Anderson, né? O Anderson disse que não quer cuidar dessa parte. Toca essa bola pra nós aí que nós Mas sabendo que você não vai atender meu cliente mesmo, você não vai pegar ele, então tô tranquilo. Não, a gente faz específico só a parte de declaração, fica tranquilo. Então é o seguinte, a declaração mais barata que nós cobramos gira em torno de R$250, a mais barata. Que é para quem operou somente na Bolsa de Valores, na B3. Ok? E isso é o preço inicial, de 250. Só que nós cobramos ainda uma taxa de 1,50 por nota de corretagem, que é o valor que... para fazer os cálculos das operações. Então, cada nota mais R$1,50. Então, um exemplo, o cara tinha 10 notas de corretagem. 10 notas daria ali R$15 a taxa por nota. Mais 250 daria um total de R$265 uma declaração nessa simulação. Então, essa é a mais barata. Aí temos aquelas mais complexas. Aquele cara que investe em criptos, que investe lá no exterior, que faz operações de Forex lá em corretora no exterior. Tem investidor que faz coisa que... O cara tem que pegar a bola de cristal do Lux ali para entender primeiro o que ele estava querendo fazer para depois tentar fazer os cálculos. Você mexe com essa parte, então, internacional também, criptomoeda, tudo isso você tem que fazer também. Nós somos especialistas nisso, a parte de investimento, seja no Brasil, seja no exterior, seja em criptos, seja em criptos com corretora Brasil, corretora do exterior, que há uma diferenciação na forma de apuração. Então... E, assessor, tem a ver, então, o valor que você cobra
pelo trabalho que você tem. É um trabalho bem maior Isso. pra você acompanhar eles. E o ideal seria acompanhar o ano inteiro? Ou dá pra chegar bem nessa época e falar, Cícero, socorro. Porque a galera, eu acho que fica centralizada na época de declaração, Exato, né? E eu daqui a até pouco- perguntei isso pra ele, mas você tem demanda o ano inteiro, né? Olha, o ideal é ter o acompanhamento mensal. Por quê? Apesar da declaração ela ser feita anualmente, tem a questão do pagamento do DARF. E na legislação vai dizer o seguinte, olha, o DARF das operações em bolsa deve ser pago sempre até o último dia útil do mês seguinte ao da Informação operação. Então, exemplo, o cara, nós estamos, vendeu no mês de janeiro. Aí teve um lucro tributável de R$1.000. Aí vamos supor que a alíquota é de 15%, a operação é swing trade. Ele tem que pagar esses 150, que é o 15% sobre 1.000, até o último dia útil do mês de fevereiro. Seria lá dia 28, por exemplo. Se ele pagar no dia 2 de março, dia 1º de março, aí já vai ter uma multa de 20% e mais um juros cobrado baseado na taxa Selic. Mas acontece muito. Demais, porque as pessoas só querem se preocupar na época da declaração. Aí acumula todos esses DAFs, aí quando vai pagar, paga tudo com multa, juros e correção aí cobrado pela Receita. Tu falou sobre nota de corretagem, eu queria te perguntar assim, para quem começou a investir, já teve um aumento em muito investimento, está ouvindo aqui o podcast, o que é necessário enviar para o contador, ou tem uns que querem assumir até para fazer a declaração, enfim, quais são os documentos necessários para que tenha todo o material para a declaração ser feita corretamente? No que tange a parte de investimentos, excluindo aquelas documentações tradicionais, né, que é os dados pessoais e tal, no que tange a parte de investimentos, geralmente são 3 informações. As notas de corretagem, o informe de rendimentos, tanto da corretora como das empresas da qual ele investiu, e também o extrato da corretora. Por quê? Nota de corretagem é fundamental, que é a nota fiscal do mercado financeiro. É onde vai constar ali o que ele comprou, o que ele vendeu, o preço que ele comprou, o preço que ele vendeu, as taxas que foram cobradas para aquela operação, para fazer o cálculo da maneira correta. O segundo ponto seria os informes de rendimentos. Informe de rendimentos da corretora vai constar ali a parte de renda fixa. CDB, Tesouro Selic, fundos de investimentos e etc. E o extrato da corretora é que tem algumas operações, Lucas, que não aparecem na nota de corretagem. 2 delas, subscrição de ações. Quando a empresa faz subscrição, o cara exerce aquele direito que ele tinha, não gera nota de corretagem, vai aparecer somente no extrato. E quem compra ações ou fundos imobiliários através de IPO, também não gera nota de corretagem, só vai constar ali no extrato da corretora. Gente, vamos chamar o Cícero para fazer uma resposta aqui pro Fabiano, que mandou uma pergunta pra gente. Gente, por favor, continua mandando vídeo, manda áudio, manda pergunta, manda onde você quiser. A gente sai correndo pra colocar você aqui e o pessoal responder. Tem que participar. Tem que participar, gente, vamos. E ainda no sorteio, você pode levar essas coisas, participar, integrar com a gente. Vamos lá, vamos ver Cícero, o que o Fabiano perguntou. Oi, aqui quem fala é o Fabiano Seixas. A minha dúvida é o seguinte, eu queria saber o que acontece se eu for pego na malha fina e não pagar. Tem multas ou juros? Aproveitando o tema que a gente falou um pouquinho antes, ajuda o Fabiano aí, Cícero, o que acontece com ele? Olha, assim, primeiro... Tu viu quais são as intenções do Fabiano, né? Ele Fica quer esperto. sonegar... Você quer sonegar com 3 contadores na mesa, é difícil de defender, Fabiano, mas vamos lá, é brincadeira. Manda sim. Olha, Fabiano, primeiramente, tem que entender qual foi o motivo da malha fina. Né? Que malha fiscal, há diversos motivos que a Receita pode colocar uma declaração na malha. Uma despesa médica alta. O cara fez uma cirurgia de R$30 mil, a Receita vai pedir a comprovação daquela despesa, normal. Aí o cara faz o processo eletrônico, manda ali e regulariza. Agora, quando o cara recebe 100 mil, eu falo assim, não, mas eu vou declarar só 80. Porque se eu declarar no 80, eu vou ter maior restituição. Só que o cara não sabe que quando ele recebe rendimentos, principalmente de empresa ou concursado, a própria empresa tem que fazer a tal da DIF, né? E apresentar. O Lucas recentemente estava até chorando no Instagram dele, aí fala DIF, não sei o que o prazo estava curto. Eu acho que tanto ele chorar foi até prorrogado pro dia 28, né, Lucas? Foi uma ajuda maravilhosa, ganhamos no final de semana. Foi ele que pediu, gente. Eu acho que foi devido o choro dele. Os que estagiários levam tudo lá pra dentro. Pois é. Eles assistem.
Tomara. Tomara mesmo. Aí, assim, as empresas fazem a DIF. E essa DIF vai constar as informações que... Queria deixar claro que a DIF não deveria mais existir, tá, pessoal? Porque há muito tempo prometem que vai ser extinta, porque já tem 800 declarações que complementam as informações que já existem na DIF. Inclusive, o E-Social é uma delas. E não acaba a DIF. E todos os anos a gente tem que fazer a DIF. Então, assim, nós estamos na esperança que ano que vem acabe. Mas ela ainda serve como cruzamento oficial do imposto de renda, né, Cícero? Justamente, é o cara declarar a informação inverídica. Primeiro ponto, se caiu na malha, é identificar o motivo. Se for retificadora, corrige. Se for comprovação de despesa ali, ele envia essa documentação. E se eu não fizer nada? Aí a tua declaração, meu amigo, vai ficar nessa bagaça aí ao infinito e além. Até você criar vergonha na cara e fazer a retificadora, viu? Olha aí, viu? Olha E aí. vai atrapalhando ano após ano. Se ele não regularizar, você vai ter problema. O ano que vem, se quiser declarar do ano que vem, vai ter que regularizar desse ano primeiro. Como é que funciona? Não, ele consegue fazer a declaração Consegue. posterior. Só que em alguns casos, a Receita o que vai fazer? Vai reter a restituição de imposto de renda dele, dependendo do motivo que consta na malha fina, ok? Entendi. E quando ele demora demais também, a Receita carinhosamente vai mandar uma cartinha de amor. Fala assim, ó, aqui é uma intimação, você tem um prazo de tantos dias para vir aqui me visitar pessoalmente e comprovar essa bagaça. Aí nessa cartinha, o cara ou resolve, ou então fica cada vez pior a situação. E as Bom. pessoas acham que, investir pouco, dá pra esconder e tal. A Receita Federal criou uma retenção dedo duro, né, Cícero? Conta pra nós aí como é que funciona a retenção dedo duro, que chamam. Essa é o que pega muitos investidores e deixa o CPF deles pendente de regularização. O cara, quando ele faz vendas na B3, Lucas, a Receita ela tem uma retenção que é o famoso dedo duro. Nas operações de day trade é 1% sobre o lucro. Um exemplo, o cara fez um day trade num determinado dia, teve R$100 de lucro, vai ter R$1 de IRRF. Aí o cara falou assim, mas eu ganhei só R$100, pô. A Receita não vai me encher o saco por causa desses R$100. Só que por causa daquele bendito R$1 que a Receita fez, que a corretora reteve e repassou para a Receita, ela diz, olha, o Lucas operou na bolsa. Viu? Fique ciente aí que o Lucas operou na bolsa. Aí ele dá um de João sem braço, dá um de doido, aí passa assim a declaração, passou o prazo, ele não fez. Aí com alguns dias ele recebe também uma notificação da Receita. Olha, você precisa declarar porque você operou na bolsa e você não entregou a declaração. Ou seja, tem uma forma que as corretoras, pela retenção que acontece, informam a Receita Federal e ele tem noção que ela é obrigada a declarar porque investiu na bolsa, é isso, né? Justamente. E tem um detalhe, Lucas, para o investidor assim, então se eu só comprar, Cícero, é difícil eu cair na malha, realmente se torna um pouco mais difícil. Até o ano passado, que a Receita publicou uma outra instrução normativa dizendo o quê? Para B3, obrigando a B3, ainda faltou alguns, como diz assim, está muito vago ainda essa instrução, com certeza vão melhorar, mas qual seria essa instrução normativa? Agora, a B3 vai ter que informar mensalmente a todas as pessoas ali que fizeram operações, a posição em carteira e tal, aí fazer como se fosse uma declaração acessória que a B3 vai ter que fazer para a Receita. Aí dedo duro nem vai se importar mais, porque independente se só comprou ou só vendeu, vai ser mais fácil para a Receita identificar quem fez a operação em bolsa. Ô Cícero, explica aí pra galera esses termos que você usa, day trade, todo esse... Swing trade, day trade, pra galera as principais entender isso aí, dúvidas, né? Precisa de um dicionário, Tem muita né? gente que tem vontade de entrar nesse mercado e acaba não entendendo nem por onde começar, né? Não, é assustador pra quem tá de fora, né? É. Coloca esses termos em inglês, já a pessoa fica... e agora? Conta pra gente, Cícero. Bom, day trade, antes de eu explicar o termo, não entre nessa, viu? Opa, Fica a dica. fica a dica. Por quê, Ciro? Tem diversos clientes e realmente eu também tenho um papel gosto de educar financeiramente as pessoas, então day trade não é o caminho para investimentos. Lógico, mas tem pessoas que ficaram ricas, pouquíssimas pessoas, só para dar aqui minha opinião em relação a isso. Agora, falando dos termos, day trade, na legislação, vai dizer o seguinte, é quem comprou e vendeu o ativo no mesmo dia. Mas é só comprou e vendeu? Não, tem que ter 3 regrinhas. Primeiro, comprou o mesmo ativo e vendeu o mesmo ativo no mesmo dia, na mesma instituição corretora, né, que é a instituição financeira. Então, mesmo ativo, no mesmo dia, na mesma corretora. Comprei o ativo A na corretora A e vendi o ativo A na corretora B. É day trade no mesmo dia? Não é day trade. Tem que ser na mesma corretora. Então, comprei. Vou usar um código aqui de investimentos. Itaú Z4.
na corretora A, vendi no mesmo dia na corretora A, beleza, isso é day trade. Se comprar no dia 1 e vender no dia 2, aí já vem para a segunda nomenclatura, que é swing trade. Comprou num dia e vendeu em outro dia, é swing trade. Independente de quantos dias. Independente se é um dia, se é uma semana, se é um mês, se é 100 anos. E por que você cita que o day trade não é uma boa linha de investimento? Porque day trade, pessoal, é mais como se fosse uma aposta, na minha opinião. O cara comprar um determinado ativo para vender mais tarde por um preço um pouco maior. Só que, como a oscilação do mercado é muito grande, na maioria das vezes pode ser que oscile para menor, em vez de ter lucro, ele vai ter prejuízo. E estudos feitos até pela FGV, já alguns meses atrás, mostra que 99% das pessoas que fazem day trade levam prejuízo. E aquele 1% que ganha, ainda ganha menos que um salário mínimo, se for colocar assim, contabilizar em valores reais, né? Então, é muito mais fácil o cara andar de Uber, que ele vai ganhar muito mais dinheiro do que fazendo day trade, viu? Interessante isso, essa informação, né? Eu quero entrar numa parte que o pessoal fica com dúvida, que é o seguinte, ó. Ok, quero me regularizar, quero fazer os cálculos. E a gente sabe que tem uma complexidade de entender. Na verdade, depois que tu entende, acaba ficando simples, né? Cícero? Mas para as pessoas entenderem, porque assim, ação eu compro ela a valor de custo e ela todos os dias oscila o valor de acordo com o mercado. Então, uma ação que eu comprei R$10 pode estar 30, pode estar 5, enfim. Mas o imposto de renda tem algumas regrinhas, né? De relação a corte do ano, em relação a só vou declarar a movimentação que aconteceu, que de fato eu comprei e vendi. Explica um pouco mais do contexto de como funciona esse mundo de compra e venda de ações dentro da declaração do imposto de renda, para entender um pouco melhor. Boa essa pergunta, viu, Lucas? Você é um ponto... Peraí. Foi a primeira vez que um entrevistado falou isso. Isso é muito mentira. Foi a primeira vez que ele fez uma boa pergunta. Cara do céu. Tá bom, mas que seja a primeira de muitas, então. Um ponto pro Lucas, gente. Abrimos Vocês hoje. combinaram, ele pediu pra você lá fora, não pediu vai não? dormir feliz, né? Ele pediu, né? Ele tá com um caderninho, você não viu? É tudo combinado, pois é, gente. tá. Imagina. É que eu estudo pra vir no programa, né? Eu não venho aqui que nem umas pessoas assim que acordam de manhã e vou lá, vou ver o que vai O que acontecer. eu acho mais engraçado é o roteiro que dá, ele não segue nada. Isso eu tenho certos problemas com roteiros. Mas eu faço meu papel, gente. O Lucas Mas que não assim, segue. foi tudo combinado. O toque era ele afastar um pouco o caderno, viu que ele afastou ali, então. Você viu, né? Combinado. Você foi na hora, assim, agora. Brincadeira, viu? Mas é o seguinte, na declaração, como eu já disse, a declaração primeiro a pessoa tem que entender que é fluxo de caixa, regime de caixa. É o que o cara desembolsou. Então, pegando a parte de investimentos, o que ele movimentou do dia 1º de janeiro até o dia 31 de janeiro, ele vai informar na declaração. Quando fala em movimentou, aí entra as compras, as vendas. A posição em carteira dele, ele vai informar o que ele tinha em carteira em 31/12, que é a data corte da declaração, de toda a declaração, 31 de dezembro. Então, exemplo, ele comprou, vendeu durante o ano, chegou em dezembro, ele tinha ali 5 ativos diferentes, 5 ações de empresas diferentes. Ele vai informar cada ação lá na aba Bens e Direitos, no código 31. Pelo custo de aquisição, sempre pelo custo de aquisição. Aí entrou essa parte do Lucas, mas eu comprei a 10, agora está 30. Não importa se você comprou a 10, se está 30, se está 5, se está 20, você vai informar o valor que você pagou. Se você pagou 10, você vai informar o valor de 10. Se você pagou 100, vai informar o valor de 100. Ok? E essa variação, esse ganho de capital. O ganho de capital nas operações em bolsa só é realizado quando o cara fecha, ou quando ele vende aquele ativo. Então ele fechou, teve ganho, aí apura o ganho de capital. Se não vendeu, essa oscilação que tem no mercado não interfere em nada. Aí é um ponto importante em relação ao prejuízo. O cara só tem prejuízo na bolsa quando ele compra e vende no prejuízo. Se ele comprou, caiu, mas está lá, ele não está com prejuízo ainda, porque ele não assumiu aquele prejuízo, ele não vendeu ainda. Então, se ele pode voltar a subir, né? Pode voltar a subir, pode até ter lucro, né? Algumas empresas podem proporcionar isso. E, lógico, mas tem empresa também que é avião pegando fogo. Tá esperando o tempo chegar lá embaixo para acabar de explodir, né? Mas isso é um outro ponto. Então, tu falou sobre isso da gente ter que montar uma estrutura, tem que pegar a nota de corretagem, tem que ver o custo disso, tem que analisar também a questão do custo com as corretoras, que muitas pessoas acabam não levando isso em consideração, mas agrega o valor de... Isso faz diferença na apuração do ganho de capital, né? Eu agregar o custo que eu tive de taxas com a corretora, tanto na venda quanto na compra, né? Porque diminui na venda e aumenta o custo na compra e ajuda a diminuir a base do ganho de capital.
E aí nós temos aquela velha história, são duas perguntas que eu quero te fazer. A primeira delas é, eu posso me aproveitar de prejuízos com lucros que eu tive? Segunda, fala sobre os 20 mil. Sabe do que eu tô falando? Qual é os 20 mil? Aquele que vai Aquele que tu vai transferir pagar pra depois mim, do programa. É. Ah, Foi o custo da pergunta, É o Pix. entendeu? é o Pix, É né? o Pix. É o Pix, pela... Eu Pela boa mando pergunta, né? depois a Tá chave. bom. Bom, Questão ó, da compensação, né? Do prejuízo. compensação de prejuízo. Pode ser compensado nas operações em bolsa. Essa regrinha, para quem opera também no exterior, não pode compensar. Prejuízo no exterior, perdeu, já era. Né? Agora, na bolsa, tem as regrinhas para ser compensado, Lucas. Primeiro, prejuízo de day trade só pode compensar com lucro em operações day trade. Prejuízo de swing trade só pode compensar com lucro de swing trade. Tu acabou não definindo o swing trade, só para o pessoal ficar mais claro, só definiu o day trade, né? Não, Swing ele trade. falou. Não, ele falou. Ah, eu Que é Era um do dia dia depois. seguinte. É. Dia seguinte, é verdade. Desculpa, falha minha. Tá perdoado. Menos um ponto. É. Aí, ó, perdeu o ponto de ganhar da pergunta boa, né? Pois é. Mas enfim, daí o swing trade. Agora chegou ao normal. Tá certo, tá certo. Eu tô. É complicado. Hoje tá complicado o negócio. Tem que tomar mais água, acho. Aqui pra mim. Então é o seguinte, prejuízo de swing trade só pode compensar com lucro de swing trade. E Um pra um. Não pode pra um um. swing compensar um day trade. não. Tá. E tem uma classe específica que só compensa entre ela, que é fundos imobiliários. E Cícero, por que isso? Eu falei assim, a Receita entendeu assim, dessa forma, e tem que seguir essa bagaça. E eu, uma vez até brinquei com um seguidor, falei assim, por que eu não posso compensar o prejuízo de day trade com swing trade? Eu falei assim, porque até a Receita sabe que isso é furada, aí ela sabe assim, não, o cara só vai ter prejuízo em day trade e o lucro em swing trade. Então, vamos limitar aqui Pode ser. essa bagaça, senão a gente não vai ter a nossa parte, né? Pois é. Faz sentido. Aí- Faz sentido. Aí eu até brinquei uma vez com um seguidor em relação a isso, mas... E as day- alíquotas são diferentes também, não são? Não, são diferentes. A alíquota de day trade é 20%, de swing trade é 15% e para fundos imobiliários também é 20%. Mas nessa parte assim de seguir essa regra, quem for preencher a declaração de imposto de renda ou quem já preencheu alguma vez vai entender. Porque assim, quando fala day trade com day trade, não significa que eu tive prejuízo com ações, eu só posso compensar com o lucro de ações. Não, tem outros classes de ativos que eu posso fazer a compensação, mas a modalidade, que é day trade com day trade, deve ser a mesma. Aí, um exemplo, dentro da B3 tem várias classes de ativos. Tem ações, ETFs, BDRs, opções, mercado futuro, mercado a termo. Esses ativos você pode compensar entre si. Tive lucro em ações e um prejuízo com opções. Posso fazer a compensação? Ambas as operações foram swing trade? Pode. Ou ambas as operações foram day trade? Pode. Então pode fazer essa compensação. E quando eu posso fazer essa compensação? Aí é outro ponto. A compensação na legislação vai ficar bem claro. Pode ser dentro do mesmo mês da operação ou no mês seguinte. E quando fala mês seguinte, pode passar para o ano seguinte, a 10 anos depois, não importa. Mas quando vai passar para o ano seguinte, deve estar obrigatoriamente informado na declaração anual esse prejuízo. Cara, são tantos detalhes, né, que eu fico pensando aqui, eu já tô pensando assim, qual a forma de ganhar dinheiro com tudo isso, né? Porque essa bagaça tem que dar grana. De ganhar dinheiro, tu diz quem tá fazendo a declaração ou quem tá investindo? Pois é. Porque tem os dois, né? Vamos pensar no cara que tá fazendo a declaração. No meu mundo, por exemplo, trabalhando com PJ, é um mundo onde eu encontro diversos cenários que o cara pagou mais do que deveria, a gente faz o resgate aí desses valores, seja em compensação, em restituição, enfim. Dentro desse mundo pessoa física, esse é um mercado também, porque assim, há uma complexidade nesse assunto e talvez a galera fale assim, você vai falar, pô, vou cobrar, sei lá, R$260, é o menor preço. O cara fala, não, isso aí eu faço, isso é simples, eu faço, e ele faz a cagada dele lá. E esse trabalho, ele é um mercado que existe? Demais, assim, tem como diz assim, tem muitos clientes que necessitam desse trabalho. Só para citar antes, no ano passado, no ano 2021, nós rejeitamos ali dezenas de declarações de clientes, porque chegou ali nos 45 do segundo tempo, aí o cara pensa que nós somos parteira, né? Assim, ele chega lá só para tirar o menino de dentro da barriga. Fala assim, não é bem assim, né? Então, assim, já tinha uma série de declarações para ser feitas, que a gente assume o compromisso de entregar dentro do prazo, né? No meu caso, eu assumo esse compromisso, porque se passar do prazo, tem a multa, né? A multa é pela entrega em atraso. Então é o seguinte, há uma demanda muito grande.
Então, até pensando nisso também, a gente até criou já uma especialização específica para contadores, para mostrar o passo a passo de como Essa começar era a outra atuar. pergunta que eu ia fazer, a preparação desse profissional. Pois é, a gente atuou nessa parte, assim, já antecipou isso para capacitar esses profissionais. Por quê? Aí uma vez uma pessoa me perguntou, mas Cícero, você está treinando pessoas para ser seu concorrente? Eu falei assim, como? Pega o extrato da B3, que mostra lá a evolução de número de investidores, em média, 50, 70 mil novos investidores mensais. Então, se eu atender 70 mil, eu vou estar chegando perto do patrimônio do Anderson, né? Perto, né? Tem chão ainda, cara. Não, mas isso depois de 10 anos com frequência, sim, né? mas daí ele também aumentou o dele. Aí... Aí tu tá ferrado. Não, esse problema é contabilizando nos momentos Que é atuais. lançamento, todo mês é lançamento. Agora tá lançamento, não para de lançamento, não aguento mais comprar os produtos desse cara. Eu faço pra ajudar o coitado, né? Ele tem a sorte, rapaz, que agora eu tô preparando a equipe dele, ela tá ficando boa. Eu botei minha equipe a fazer esse treinamento, inclusive recomendo muito o treinamento dele. E porque agora ele tá capacitado, porque minha equipe tá treinando ele, entendeu? Então agora vocês podem fazer com tranquilidade. Mas voltando, desculpa, a gente cortou ele, nem sei, deixa ele terminar a capacitação do cara. A gente tá cara. falando assim do mercado, né? Isso. Assim, é uma oportunidade muito grande. Assim, o número de investidores, o Lucas, no início, ele falou: olha, aqui no Brasil são cerca de 3%. Então, 3% da população que investe. Olha o mercado que tem para se expandir. Nos Estados E Unidos. alto crescimento E também, alto né? crescimento. Se nós pegarmos aqui os Estados Unidos como base, os Estados Unidos, mais de 50% da população investe. Porque lá a cultura são de pessoas que aplicam, fazem as suas operações, que não tem vários benefícios que aqui no Brasil tem, né? Primeiramente, né? Lá é bem mais limitado alguns benefícios. Então o cara tem que fazer o pé de meia dele pro futuro. Então, esse é o ponto crucial. Tem muita gente boa educando as pessoas a iniciar nos investimentos, porque é fundamental o cara fazer a sua aposentadoria, para acumular patrimônio para quando não quiser mais trabalhar ou não puder mais trabalhar, não ficar dependendo de parente, de casa de asilo, ou o que quer que seja aí, e principalmente do INSS, que é uma coisa falida, né? Então, para assumir o controle da sua vida, então o cara tem que montar uma carteira de investimentos. E como você capta esse público? Principalmente pelo Instagram. Principalmente. Ferramenta principal minha de captação de cliente é o Instagram. Porque quando a gente ajuda o próximo, aí eu comecei o Instagram para isso, para ajudar essas pessoas que precisam fazer a declaração de imposto de renda. Temos muitos feedbacks de pessoas que conseguiram fazer a declaração só com o conteúdo que tem no Instagram. Mas quando a gente ajuda as pessoas também têm essa reciprocidade, né? É o gatilho, né? É o gatilho de reciprocidade. Então, tivemos diversos clientes. E começou antes. Nós temos agora, lá no escritório, tem clientes que a gente começou a atender um cara. Aí o cara trouxe o pai, trouxe o irmão, a namorada. Hoje nós fazemos a declaração basicamente da família inteira. E esse ponto é bem legal, né? Porque assim, por exemplo, eu vou lá e invisto. Aí eu começo a ter resultado, cara, a família inteira, né? Fala assim, o que você tá fazendo? Pô, quero fazer também. Aí já leva ali no Cícero também, ó. Cara que me acompanha. Perfeito. Isso é bacana. E se tu tem estrutura de alguma automação para essas notas de corretagem, para apurar esse custo, toda essa questão dos bens, Fazer o ou cálculo, como é que é feito isso de uma forma assim mais precisa e rápida? Afinal, tu atende muitos clientes em relação a isso, né? Enfim. Olha, Lucas, a minha estrutura de automação é uma planilha que eu mesmo desenvolvi, onde faz tudo ali. Essa planilha que eu desenvolvi, eu coloco ali as informações de compra e venda do cliente, o resto tudo é automático. Ela gera para mim uma aba que vai ter lá a posição em carteira, o valor e o histórico. Eu só fico Ctrl+C, Ctrl+V na declaração. Então, eu faço uma declaração ali de forma bem rápida. O trabalho é preencher a planilha. Colocou as informações da planilha, o resto gera ali a parte de lucros ou prejuízo, no padrão do programa da Receita. Então, assim, o cara só se for muito desatento, né, para não chamar de burro, vamos dizer assim, for muito desatento para não colocar da maneira correta, que é o mesmo layout, né? Desenvolver a planilha para ficar no mesmo layout do programa da Receita. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, o pessoal que trabalha comigo não tem erro. Você já viu algum contador sem uma planilha? É maravilhoso, né? Uma planilhinha. Eu vejo lá nos cursos, quando eu falo assim, vou liberar uma planilha. É uma loucura. Eles vão te pedir essa planilha aí, meu. Te prepara. Com certeza. Vai, uma vez eu falei no meu Instagram que eu fiz essa planilha.
Meu Deus do céu, É, até hoje tá me cobram. durama a Ó, planilha. tá chegando imposto de renda, não liberou a planilha. Eu não vou liberar a planilha. Por quê? Porque vocês são chatos. Eu sei que vocês faltou uma operação lá que eu não uso, vocês querem usar, mas mas a planilha não tem. Estão ganhando e reclamando. Não sei como é que são. Olha, mas a planilha tem uma Então função pega muito a planilha boa. do Cícero e aí pode alugar ele à Anderson, vontade. pegando esse gancho, viu? Diferente da planilha do Anderson, a minha é completa, viu? Não tá Ó, faltando nenhuma viu? operação, viu? Olha aí, ó, tá vendo? Né? Perfeito, Aprendeu? fica à vontade. Fica à vontade, pede lá pra ele, enche o Instagram dele. Coisa Não, boa. e a planilha tem uma excelente função no marketing. Quando você coloca ela, seu custo do tráfego vai lá pra baixo. Olha que maravilha. Exatamente. É tudo maravilhoso. pensado, gente. Caso pensado. Vamos falar Cara, de um negócio polêmico? Bom, é exatamente isso aí, ó. não era? Pode, vai lá, pergunta. Então vamos lá. Cara, criptomoedas. O que isso muda do cara ali que investe ali o dinheiro e tal, falando em criptomoeda? Qual que é a diferença? É o né? hype agora do momento, né? Falar de criptomoedas. Uns Isso amam, é mais outros odeiam. complexo, é mais simples, não muda em nada, é tudo a mesma coisa. Não, muda e muda muito, vamos dizer assim. Primeiro porque é um novo tipo de investimento. Não tinha nada tão claro na legislação que a Receita Federal tinha publicado. Recentemente que ela publicou. Opa, novamente essa bagaça me atrapalhando. Mas é o seguinte, a Receita... primeiro, quando fala em criptos, o cara tem que saber qual foi a corretora que ele utilizou. E quando eu falo em corretora, não é a corretora específica em si, é onde ela está situada. Se a corretora é uma corretora brasileira, beleza, o cara não tem que fazer nenhuma declaração acessória. Se a corretora que o cara opera é uma corretora situada no exterior, por exemplo, aí a Binance, né, que é a mais famosa entre os investidores, se o cara operou mais de 30 mil num determinado mês, ele tem que fazer uma declaração acessória para a Receita, que é a IN 1888-2019. Se eu não fizer, Cícero, multa. A Receita, a boca da Receita sabe que é multa, né? Se não fizer tudo dentro do prazo, não é multa, né? Então, se não fizer, é multa. E quando fala em declaração, é um pouco mais complexo. O cara tem que fazer cálculo de preço médio. Aí muita gente se enrola no preço médio de criptos, porque geralmente o cara compra fracionado. Porque nem todo mundo tem 300 pila para dar num Bitcoin da vida, né? Então ele compra 0,000... Pila que ele diz é 1000, né? É. Vocês 300... falam pila também lá? Porque as pessoas me criticam muito que eu falo pila. Chegaram só no Rio Grande do Sul que tinha isso. Lá tem doido também lá que fala essas coisas. Mas eles só não sabem o que é pila. Cara, pila é pila, dinheiro. A gente fala isso. Eu acho legal tranqueira. Eu tô falando tranqueira, né? Tranqueira pra nós, é que pra vocês tranqueira É o que não uma presta gente que também, não né? presta, É mas que não ruim, presta. Pois é. Pra nós tranqueira é no trânsito, né? Tá Que parado. não presta também, né? Aqui chama-se engarrafamento, mas é uma palavra muito bonita pra nós. Aí. Enfim. Mas é uma tranqueira do mesmo jeito, né? É uma Tranqueira tranqueira do do jeito. jeito. Então, assim, tem que saber qual foi a corretora. Aí a pessoa se enrola nessa parte do fracionado. Eu comprei 0,000000001% de Bitcoin. O cara colocou R$100. Falei assim, pra mim fazer o cálculo do preço médio. Aí no dia seguinte ele comprou mais 100. Aí o preço médio vai ser a mesma coisa, só que você vai pegar essa fração que ele operou para fazer o cálculo do preço médio e informar na bendita declaração de imposto de renda. E um detalhe é que tem isenção também, vendas com Bitcoin. Se o cara vender abaixo de 35 mil mensais, Bitcoin não, criptoativos em geral, vendeu abaixo de 35 mil, se ele tiver lucro, ele não tem DARF a pagar. Entra na isenção, lucro isento. E os 20 mil lá em ações, né? Que é aquele lá que você ficou de passar o Pix, né, pra mim, né? Pois é. 20 Não, eu conto, passar o Pix 20 pra ele, né? conto, Errado. Esses negócios de 20 mil as pessoas confundem muito, né? Porque falar 20 mil de lucro, 20 mil como é que é da venda, entendeu? Tem essas pegadinhas que o pessoal não entende, né? Dessa regra. E é a mesma coisa do Bitcoin que tu falou agora, né? Os 35, até 35 que venda, lucro que eu tive. Pode esclarecer um pouco melhor pra quem tá assistindo aí? Olha, sempre o volume de venda. O cara vendeu 35 mil. Teve lucro, o lucro é isento. No caso de Bitcoin. Em ações, somente ações e ouro, nas operações da B3, ações e ouro, que é o ativo financeiro, tem a quando tu vender essa isenção. tua aliança aí, meu, cuidado, hein? Isso aí Não, aqui já não isso tem aí, mais com isenção, certeza né? é mais de 20 mil. Com certeza. Aí é uns 120 Já mil. tá, É. já tá na declaração. Já tá na declaração. Aí 20 mil, se o cara vender até 20 mil também, teve lucro nas operações com ações, não paga imposto. Aí entra também, voltando à parte da compensação, Lucas, que o cara fala assim, olha Cícero, eu vendi 25 mil aqui em ETFs, por exemplo, sei lá, em opções, tive um lucro, beleza, não tem isenção. E vendi também 15 mil em ações e tive um lucro. E agora? Soma, não soma, como é? Olha,
a isenção de ações é somente entre ações. O cara pode ter vendido 100 mil em opções e 15 em ações. Aqueles 15 vai aplicar a isenção dos 20 mil. Se ele tiver lucro. Sim. E se ele tiver prejuízo? Aí ele informa, porque prejuízo vai compensar. Mesmo que sendo abaixo de 20 mil, ele compensa futuramente. Mas só pode compensar, só deve ser compensado no caso de venda de prejuízo com o swing trade, por exemplo, quando o cara vende acima de 20 mil. O que significa? O cara no mês 1 teve um prejuízo de R$100. No mês 2, ele teve um lucro de R$500, mas ele vendeu abaixo de 20 mil. Esse lucro é isento. Então ele vai continuar com aquele prejuízo de R$100 para compensar futuramente. Aquele lucro que ele teve isento não vai mexer em nada. É lucro isento. Nem vai compensar e nem vai pagar imposto. Então também não preciso fazer declaração de imposto de renda. Meu lucro foi isento, né? Aí é outro conto. Aí você precisa informar na declaração. Por quê? Supondo o cara compra ações, sei lá, há 10 anos atrás, o custo de aquisição dele era 5 mil, ele vendeu por 15, ganhou 10 conto nessa brincadeira. Beleza? Vendeu abaixo dos 20 mil, é isento. Tranquilo. Esses 10 mil, ele, sei lá, comprou uma moto. Aí o cara não tem renda nenhuma porque recebeu só os dividendos, colocou os dividendos dele lá. Aí, para justificar essa evolução patrimonial que ele teve, ele vai informar esse lucro isento lá no campo correspondente, que é na rendimentos de isenção tributáveis, justamente para a Receita. Olha, eu ganhei 10 mil aqui, esse 10 mil é o que eu utilizei para comprar essa moto. Então, assim, ele tem que informar, ele não vai pagar imposto, mas ele tem que informar na declaração de imposto de renda. O Augusto Freire até perguntou no nosso Instagram se com as criptomoedas é mais fácil fugir do leão. Não, assim, a princípio, tem muita gente que vai tá passando desapercebido da Receita. Só que entra um ponto que eu sempre bato ali para minha audiência. Olha, a Receita ela sempre pode lhe cobrar em até 5 anos. Não é isso, Lucas? Dentro de 5 anos ela pode fiscalizar e lhe cobrar algo em relação a isso. Eu sempre rezo pro quinto ano aparecer e caducar umas coisas. É uma vela para cada mês. Exatamente. Aí o cara... Mas se bem que quem faz recuperação tributária não quer que passe o tempo, né? É 2 velas. É isso também. Os dois lados. Aí o cara fala assim, olha, por enquanto a Receita não tem muita forma de controle em relação a essa parte de criptos. Aí um exemplo. O cara fez uma operação agora, vamos supor que daqui 4 anos a Receita obrigue a Binance da vida, por exemplo, olha, eu quero aqui um extrato de todos os brasileiros que fizeram operações com você nos últimos 5 anos. Aí aparece lá o nome do Lucas, contador revoltado lá. Lá fez lá operações milionárias, né? Depois de vender vários kits ali e tal. Operações milionárias, multiplicou ainda mais o patrimônio dele e nunca informou isso na declaração. Aí ele... Depois teve uns prejuízos, encerrou a conta, não tem mais a conta. Beleza, aí a Receita manda uma carta pro Lucas. Lucas, por favor, por gentileza, faça a sua declaração. Aquelas operações da Binance que você fez há 3 anos atrás, calcule bem direitinho o seu custo, o seu ganho, tal, informe aqui, faça a declaração e coloque tudo isso. Aí o cara não tem mais a conta na corretora, encerrou a conta, não tem mais histórico, não tem mais dado nenhum. Com que dados esse infeliz vai fazer os cálculos? Vai fazer a declaração de forma correta? Ele xinga a gente de uma forma tão delicada, né? Eu gosto. Cara. Ele é educado, gente. Ele é discreto. Eu tô até me sentindo que eu fiz isso aí mesmo. Aí, como que ele vai fazer isso? Não tem mais dados. O cara não tem organização nenhuma. Aí, a Receita já vai ter ali o extrato, logicamente. Sim. Aí o cara vai ter que bater cabeça, entrar em suporte da Binance, entrar em suporte de corretora, pedir os extratos, isso, esperar a boa vontade dele de mandar para fazer tudo bem certinho, para corrigir. E não vai fugir das multas, de tudo que a Receita tem ali. É uma lição que tem que ficar, né? Tem que parar com esse negócio de tentar burlar, né? Vamos procurar entender, fazer o certo. É bem mais simples, né? Com certeza. Então, vamos lá. O barato que como diz assim, o combinado não sai caro. Então, fazendo tudo dúvida. certinho, não dá erro. É uma hora a conta chega, né, gente? Cícero, é muito assunto. Estamos chegando ao final aqui desse episódio do Fecha a Conta. Nós vamos para a saideira, que a gente chama aqui, para fazer algumas perguntas pro Cícero. Obviamente, vocês procurem o Cícero lá para tirar dúvida, explore. Ele diz que responde todo mundo no direct. Pode mandar à vontade, pergunta. Tudo de graça ele faz para vocês. Mentira. Faz negócios juntos, Depois né? te acerta aí, cara.
Mas tem movimento lá, pessoal perguntando Tem. coisas? Agora que vai começar, né? Agora que vai começar. Agora que começou, né? Que começa ali em fevereiro, o pessoal assim, já verdade, querendo agora colocar que o quer se pezinho assim organizar. na O declaração. engajamento do seu Instagram nessa época arrebenta, né? Estoura. Maravilha, vai ter que aproveitar esse momento. Cícero, essa parte é o seguinte, a saideira, a gente deixa o nosso convidado um pouco angustiado, ele só pode responder sim ou não para algumas perguntas que a gente faz, não pode ter complemento, mas, porém, entretanto, todavia, né? Principalmente os advogados sofrem muito com isso aqui. Mas vamos lá. O imposto de renda, a época de imposto de renda, é a pior época do ano para um contador? Não. Pra mim, não. Não tem complemento, mas ok, pra ti não. Ah, Todo investidor é desorganizado? não. Ele pensou em alguns clientes, viu que ele até olhou pro lado é. assim. Pois é. A senhora passa nomes na cabeça Não vai que dele, meu cliente assiste, né? Fala assim, poxa, cara, eu mando tudo em pasta pra você. Eu falo assim, pensando nesse, eu tenho que... Pensando nesse, né? Imagina. Já recusou uma papelada mal classificada, mal organizada de clientes e recusou uma declaração? Sim. Sim, olha. Dá pra pegar fraude pela declaração do imposto de renda no cliente? Sim. Quem faz day trade fica milionário? Não. Pode falar não de novo? E quem faz Muito a não. declaração fica milionária? Aí depende. Não pode, depende, gente. É sim ou A não? meta das perguntas tinha que ser a pessoa não conseguir o sim ou não, entendeu? É ótimo Tinha que isso. ter o depende, né? Toda vez. Aplicar em renda fixa, eu preciso declarar imposto de renda por isso? Sim. Chegou a mexer a boca. É porque, assim, fica meio vago, É. né? Mas em alguns casos, sim. Pelo valor. Pelo né, valor. Aí o cara fala assim, ó, Mas não apliquei por- 300 mil em renda fixa. Renda fixa. Lógico, aí tem que declarar. Isso aí merecia um complemento, concordo contigo. E última pergunta, a tua planilha é a melhor planilha do mercado? Com certeza. Ah, é, sim ou não, né? Impossível, é impossível. Sim. Eu ia falar com certeza, mas sim. Né? Geralmente quem gosta de falar não consegue responder sim ou não, né? Muito bom. Gente, estamos aqui então encerrando o papo com o Cícero, um cara super carismático que apesar de falar de um assunto tão complexo, trouxe aí de uma forma muito leve, que é a intenção aqui do Fecha a Conta. Obrigado pra todo mundo que assistiu. Quer te despedir aí, meu? Oh, com certeza, agradeço aí vocês estarem acompanhando o Fecha Conta, sempre assuntos maravilhosos aí pra vocês e oportunidade de negócio, né? Então obrigado, Cícero, aí por trazer aí tanta informação pra nós aí. Eu aprendi muito, né? Que bom. Obrigado. Eu agradeço aqui também o convite, tudo. Estar aqui perto aqui dessas figuras ilustres, né? O Lucas, o Anderson, Isabela, né? Eu ainda lembrei do nome. Porque da mulher a gente tem que ser mais esquecido, né? Acompanhando. Finge que esquece. Ei. Como é Patrícia? O teu nome? Eu não me lembro. Eu não lembro, né? Assim, tem que assim, justificar. Então, não pode nem inventar o nome. Agora eu falei Patrícia. Quem é Patrícia? Pois é. Entendeu? É sempre assim, cara. Não pode nem falar. Por que não? Eu não conheço nenhuma. Minha mulher acho que não é Essa ciumenta, vem em não. primeiro lugar Não, na tua imagina. cabeça. A minha mulher acho que não é ciumenta, não, cara. Não. Ei, Lu, ele pegou a pulseira do relógio, mandou transformar em uma aliança e se a mulher não é ciumenta. Exatamente. Não, Vai lembrar que o próximo passo vai chegar na unha, né? vai ser Falei, uma só luva. deixa espaço pra cortar, né? Porque... Tá louco. Não, isso aí, na verdade, Lúcio, é porque ela não é ciumenta. Ela só quer que a pessoa saiba que ele é compromissado. Mas isso a 10 km de distância, né? Primeiramente. Não né? precisa nem de óculos, gente, É. pra ver esse negócio. Tu imagina se a tua mulher é ciumenta, imagina quem traz a mulher junto pros programas, cara. Bah, isso aí deve estar trazendo o cara assim, ó, acompanhando onde vai. Não, é por isso que a minha é por isso que a minha é bem pequenininha, porque ela já anda junto. Já tá junto, já Não tem precisa que disso, né? E o melhor de tudo, né? Sempre assim, não, vou só te assessorar. fazer. Exatamente. Muito bom. Pude disso. Mas, voltando, pessoal, muito obrigado aí pelo convite. Foi um prazer, uma honra gigantesca estar aqui com vocês. viu? O prazer é nosso. Isa, o que Obrigado, tu viu? diz aí pro pessoal lá do fórum e que tá participando com a gente aí? Pessoal, continua mandando perguntas, dúvidas, vídeo, o que vocês quiserem e se inscreve no sorteio. portalcontábeis.com.br/fecha conta. Obrigado, estamos fechando a conta por hoje, na conta do Cícero. Um abraço pra todo mundo, até o próximo episódio. Valeu, gente. Um abraço. Até mais. Fica na paz.